Web TV Redentor, transmitindo via internet. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas nas trevas não a aprenderam. Boa tarde, estamos começando mais um programa da Rede Vida de Televisão, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, para todo o Brasil, para a sua casa. E começar um programa hoje meditando a Palavra de Deus, meditando a nossa vida, o autor da nossa vida. Quando lemos hoje o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, lembramos muito da Palavra de Deus, né? O Verbo que se fez carne, e é o próprio Senhor. O Evangelho não é apenas um conjunto de textos que falam do Senhor, mas o Evangelho é o próprio Senhor, a Palavra de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós para viver a nossa experiência com a exceção do pecado. Por isso hoje nosso programa está falando sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia,
diversas formas de entender a Bíblia, diversas formas, às vezes, de interpretações, de traduções, mas uma única palavra, que é a palavra de Deus. E eu quero agradecer a sua presença nesse domingo, falando nesse mês de setembro sobre o mês dedicado à Sagrada Escritura. E eu quero agradecer os convidados que estão participando aqui hoje, que com certeza vão abrilhantar e explicar um pouquinho sobre a Sagrada Escritura, sobre a forma de meditar a Bíblia, a forma de entender um pouco a palavra de Deus. E eu que estamos cumprimentando o diácono Marcos Gaioso, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Grajaú, diácono permanente, diácono Marcos Gaioso. Diácono, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Obrigado, padre, eu agradeço. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem agora, nesse momento. E é um prazer muito grande a gente estar hoje aqui para conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Maravilha. O Tiago Oliveira, do Movimento de Vida Cristã, aqui lá no Lins Vasconcelos, aqui no Rio de Janeiro. Tiago, muito obrigado também pela sua presença. Obrigado, padre. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Diego Moretti, da paróquia... É Moretti? Perfeito. Estou falando certo? Tá certo. Até porque a palavra de Deus a gente tem que falar, traduzir direitinho, né? Falar certinho. Então, sobre o nome das pessoas também a gente tem que falar direito. Verdade. Diego Moretti, paróquia Jesus Sacramentado, aqui também no Rio de É Janeiro. isso aí, lá na Penha Circular. Então, é um prazer estar aqui, padre. E boa tarde você que está em casa. Muito bem, muito obrigado. E a nossa cantora, a Michele Cipriano. Michele, muito obrigado também pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho também mais lá na frente, mas desde já agradeço de coração por você estar aqui hoje, trazendo essa alegria e cantando pra gente os louvores de Deus. Muito obrigado. Obrigado também pela oportunidade, né, de estarmos aqui louvando ao Senhor e também desejar uma boa tarde a todos. Maravilha. Vamos ouvir um pouquinho o Fábio, do stand-up católico, que está lá na rua, vai falar um pouquinho também pra gente sobre a alegria de ser cristão. Ouvir a palavra de Deus deve tornar para cada um de nós a alegria, o chamado a viver realmente essa mudança, essa constante mudança, a conversão realmente das nossas vidas, que resulta de uma experiência com a palavra de Deus, com o próprio Senhor. Fábio, o que o povo está dizendo na rua? A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Cresceu. Essa parte eu já não sei mais. Chega. Tudo bom, povo de Deus? Bem, estamos em setembro. Setembro, mês da... Muito bem para quem falou Bíblia. E por que setembro é o mês da Bíblia, né? Acabo de me perguntar, você de repente também está se perguntando, porque dia 30 de setembro comemoramos o dia de São Jerônimo. E São Jerônimo foi o que traduziu a Bíblia do grego, hebraico, para o latim. E veio toda essa grande quantidade de Bíblias hoje no meio do nosso povo. E estamos hoje aqui no Parque de Madureira, no Rio de Janeiro. Esse belíssimo parque, recém-inaugurado. E passeando aqui, a gente vendo essa paisagem bucólica, começamos a nos perguntar, gente, aqui não seria um excelente lugar pra gente ler a Bíblia? A Bíblia tem que ficar, coitadinha, presa dentro da igreja? Estamos aqui agora dentro do nosso Bíblia Móvel, né? E acabamos de encontrar aqui... Estaciona, por favor, um momentinho. Fica de olho aí, viu? Que o PVA é caro. Tudo bem? Você tem o hábito de ler? Você gosta de ler? Sim, tem sim. Você gosta de ver os livrinhos com as figuras? Sim. E você sabe qual é o livro que tem o maior número de traduções, assim, de língua no mundo inteiro? É o livro mais vendido do mundo inteiro? Acredito que é a Bíblia. Olha, meus parabéns, você está de parabéns. E você tem a Bíblia em casa? Várias. Olha, várias! E você tem o costume de ler? Sim, antes de dormir. Eu tinha uma técnica que eu fazia o seguinte, eu ia ali antes de dormir, só que não dava muito certo, né? Que eu abria a Bíblia quando eu falei assim, Mateus... Posso interromper a senhora um momentinho? Tô vendo que a senhora faz bastante exercício aí pro corpo. A senhora gosta de ler também? Mais ou menos. Mais ou menos. Tenho preguiça. A senhora tem a Bíblia em casa? Tenho. Tem. Mas a senhora tem o hábito de ler a Bíblia? Às vezes. E você apresenta a Bíblia para suas filhas? Elas já começam a tomar esse gostinho também pela palavra de Deus? Sim, elas inclusive tem uma delas pequenininha. Ah, é mesmo? Você gosta de ler? Gosto. Quantos livros mais ou menos você costuma ler assim? Você faz ideia? Por mês, por ano? Ah, sim, uns 4 mais ou menos assim, por mês. E você gosta de ler assim, tem um horário específico que você gosta de ler? Mais de dia ou mais à noite? De madrugada, meia-noite e meia, assim, uma hora, quando já tá quase todo mundo dormindo em casa, aí eu pego pra ler e fico na sala olhando sozinho. De dormir você não gosta, né? Boa tarde, tudo bem? Desculpa chegar chegando, né? Gente, esse parque é enorme. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom. Vocês já vieram muitas vezes aqui no parque? Não, primeira vez. Primeira vez? Então, prazer, primeira vez também, minha primeira vez. E, assim,
assim, você lê a Bíblia todos os dias? Bom, geralmente ela fica junto na minha bolsa do trabalho, junto com o livro que eu fico lendo. Aí, de repente, na hora do almoço no trabalho me dá vontade de ler, eu já pego as duas, já começo a ler a Bíblia mais o livro. Porque é legal, né? Porque tem gente que só leva, coitado, a Bíblia fica de casa pra igreja, da igreja pra casa. A Bíblia não pode dar uma voltinha, não pode acompanhar a gente, né? E vocês têm a Bíblia em casa? Tenho. Eu tenho. Agora, a Bíblia lá na casa de vocês é pra ler ou ela fica lá na estante? É momento de sinceridade. Fica na estante. Agora que é a verdade. Só aqui pra nós aqui e pra aquela galera toda que tá lá do outro lado. Serlém. Eu não li. Bem, gente, estamos encerrando hoje a matéria aqui no Parque de Madureira e a gente falou hoje sobre a leitura, né? A leitura da Bíblia, que vocês possam cada vez mais buscar a palavra de Deus. A Bíblia não conta simplesmente uma história, ela é sim portadora de uma mensagem e essa mensagem pode transformar a vida de tantas pessoas. Tira ela da estante, passa um paninho, pega ela pra ler. Eu tenho certeza que você vai ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, viu? Por favor, dá uma chegadinha aqui, vou chamar o Bibliomóvel. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês, viu? Fiquem com Deus. Para, diminuir essa velocidade, que eu estou sem meu capacete. Galera, até a próxima oportunidade. Chega aí! Ei, vem todo mundo junto! Esse é o Fábio, realmente. Quero mandar um abraço, Luciana. Olha, você está muito bem como motorista do Fábio. Só não sei se é a profissão correta. Tá? Mas cuidado com o excesso de velocidade. Realmente, a Bíblia é um momento de oportunidade que a gente tem de crescimento. E ele falou sobre a importância da Sagrada Escritura. Muitas pessoas dizem ler, outras pessoas que leem todos os dias, algumas meditam sempre, outras deixam em cima da estante, pegando poeira. Se você virar a página assim, a página está até dura, quando você vira a página da Sagrada Escritura. E eu pergunto, por que a igreja escolhe esse mês, embora ele tenha falado lá, esse mês de setembro, para se dedicar ao mês da Bíblia? Tiago? Bom, como até o Caio falou, né? A gente celebra o São Jerônimo, né? No dia 30 de setembro, então a igreja pega o santo, já que ele que fez a primeira tradução, né, da Bíblia, então a partir dele que todos nós tivemos acesso às traduções e podemos hoje meditar a palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela só deve ser lembrada só nesse mês de setembro? Não, todos os dias, né? Maravilha. E Diego, conta um pouquinho pra gente da sua experiência com a Sagrada Escritura. O que ela é para você? Você é uma pessoa bem jovem, né? Assim como todos nós que estamos aqui, né? A sua experiência com a Sagrada Escritura. Então, para nós jovens, é um pouco desafiante, né? Porque vemos um livro tão grande e assustador. Na minha origem, né, a minha mãe usava a Bíblia para colocar na estante e eu comecei a retirar ela a partir do momento que eu comecei a frequentar o grupo de jovens lá na paróquia, o grupo de coroinhas, né? Então, a palavra para mim eu acho que é o meu alimento, né, o meu aprofundar em meio ao meu caminhar na vida cristã, né? Porque em meio a situações que ela se dava parada na estante lá de casa, isso é muito válido para nós jovens que temos uma Bíblia lá parada, vamos começar a utilizá-la. Então, eu comecei a levar ela para os encontros, né? E dali comecei a viver de uma forma mais intensa essa descoberta com Deus através de sua palavra, né? Que eu posso dizer que naquela época a gente chamava de Jesus Palavra, né? Que ele fala conosco, né? E nos chama a se aprofundar. Diácono, por que a igreja também dedica esse mês de setembro, embora a gente escolha seja dedicada a São Jerônimo, mas ela também faz um convite a um aprofundar-se na palavra de Deus nesse mês de setembro. Que dicas você daria para uma pessoa que talvez nunca tenha pego a Bíblia, nunca tenha lido a Bíblia, não tenha uma prática para começar a gostar, né? Tem que começar a gostar de ler a Sagrada Escritura. A gente lê tantos livros, tantas coisas, tantos romances e coleções, cada coleção às vezes desta grossura, e a Bíblia mesmo a gente às vezes não tem tanto ânimo para ler, né? Algumas pessoas. Que dica você daria às pessoas para começarem a se interessar pela Bíblia? É muito interessante essa sua pergunta, padre, porque eu comecei um pouco a ler a Bíblia lá nos idos dos anos 80, do século passado, né? Mas porque foi para o grupo jovem, né? Então eu tinha uma vontade muito grande de ler a Bíblia. E eu comecei pelos 4 evangelhos. E a igreja está propondo para a gente agora, esse ano, estudar o Evangelho de Marcos, né? Vários materiais estão aí publicados e divulgados sobre o Evangelho de Marcos. Mas eu acho que a gente pode começar com aquilo que a gente tem
e às vezes a gente quer grandes coisas, e às vezes o pequenininho é o que importa. Nas nossas missas a gente tem aí, a gente está com a palavra de Deus, em todas as nossas missas, não só na missa dominical, mas todos os dias na Santa Missa. Então, se cada um de nós pegássemos aquele trechinho ali, seja do Salmo, da primeira leitura, durante a semana, ou do Evangelho, e ali você olhar o que aquilo ali combina com a minha vida, o que aquela palavra está mexendo comigo. Ela mexe em quê? Ela me incomoda? Ela me faz pensar naquilo que eu estou fazendo de errado, naquilo que, né, a gente coloca com muita propriedade, né, no pecar, né, no errar o alvo. Né? Então, resgatando um pouco a etimologia da palavra, né, pecar é errar o alvo. Né? O que ela mexe comigo? Eu acho que é muito importante hoje a gente ter isso em mente, a gente deixar a palavra de Deus mexer dentro da gente, fazer com que a gente se sinta incomodado por ela mesmo. Né? É um incômodo, mas um incômodo santo, né? Um incômodo que faz a gente ir para frente, não ir retornando, né? Não voltar, mas fazer com que a gente se mexa. Né? Eu acho que essa seria um primeiro momento, né, para você estar andando com a palavra de Deus, caminhando junto com ela. E por que nós estamos meditando esse ano no mês de Marcos? Isso, a igreja fez uma opção, né, de fazer uma meditação sobre os 4 evangelhos. Esse ano, 2012, a gente está com o ano do Evangelho de Marcos, o ano B, dentro da nossa liturgia. Então ela resolveu começar com o Evangelho de Marcos. Ano que vem nós vamos para o ano C, vamos estudar o Evangelho de Lucas. No próximo ano, 2014, voltamos para o ano A, o Evangelho de Mateus. Como o João é um evangelho que não está nesses 3 anos, né, litúrgicos nossos, optou-se em 2015, então, a aprofundar o Evangelho de São João. Né? Então a gente vai aí, durante 4 anos, meditar sobre... a gente já vem meditando, né, desde do Advento até o final desse ano, até o Advento desse ano, no Evangelho de Marcos. Então vamos aprofundar esse Evangelho que é basicamente catequético, né? Um Evangelho que anuncia quem é Jesus. E eu acho que é isso que é importante a gente meditar para nós hoje. Quem é a pessoa de Jesus na nossa vida? O Papa Bento XVI, ele escreveu Jesus de Nazaré, né? E as diversas experiências dele, os diversos escritos do Papa Bento XVI, se nós repararmos muito bem, introdução ao cristianismo, Sal da Terra, Luz do Mundo, Jesus de Nazaré, vem exatamente falar dessa experiência do encontro com Jesus Cristo. Né? E isso se dá através da Sagrada Escritura também, principalmente, sobretudo quando nós vamos à celebração da Eucaristia, na missa, né? Nós recebemos alimentos das 2 mesas, a mesa da palavra, em que nós recebemos Salmo, segunda leitura, o Evangelho, a homilia do Padre, né? E também a mesa da Eucaristia, né? O Jesus sacramentado, a própria Eucaristia. Então é necessário para o cristão se alimentar, necessário para o cristão sobreviver, fortalecer a sua fé, dizer assim, é necessário estar bem alimentados. Se nós cuidamos das proteínas que recebemos pelo alimento normal do corpo, né, devemos cuidar também da nossa fé para que seja bem alimentada. Nós estamos nesse primeiro bloco falando sobre a Bíblia, sobre a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. E daqui a pouquinho nós vamos voltar, vamos para um breve intervalo e vamos acompanhar ainda essa meditação. Você vai saber técnicas para poder meditar a Palavra de Deus, para ouvir melhor. Até para se rezar, temos que nos preparar, estar em condições necessárias, à vontade, bem acomodado, para ouvir também o que Deus vem nos dizer ao nosso coração e aos nossos ouvidos por meio da Palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós voltamos, nós vamos com música. Nova Criatura do meu CD. Maravilha. Tudo que era velho passou, uma nova vida Jesus me deu, hoje nova criatura sou. Tudo que era velho passou, uma nova vida Jesus me deu, hoje nova criatura sou. A escravidão e a morte passarão, Jesus ressuscitou e me resgatou. Vou anunciar as maravilhas que Ele fez em minha vida. A escravidão e a morte passarão, Jesus ressuscitou e me resgatou. Vou anunciar as maravilhas que Ele fez em minha vida. Tudo que era velho passou,
uma nova vida Jesus me deu, hoje nova criatura sou. Tudo que era velho passou, uma nova vida Jesus me deu, hoje nova criatura sou. Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos louvar, louvar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. E estamos de volta com mais esse programa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, transmitido pela Rede Vida de Televisão para todo o Brasil. E eu destaco um breve trecho da Verbum Domini, que é um documento do Santo Padre Bento XVI, sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. São documentos da Igreja muito importantes que nos ajudam a interpretar a Sagrada Escritura. Então, e diz exatamente o seguinte: o anúncio da Palavra de Deus e os jovens. Os jovens já são membros ativos da Igreja e representam o seu futuro. Muitas vezes encontramos neles uma abertura espontânea à escuta da Palavra de Deus e um desejo sincero de conhecer Jesus. De fato, na idade da juventude, surgem de modo irreprimível o sincero, as questões sobre o sentido da própria vida e sobre a direção que se deve dar à própria existência. A estas questões, reafirmos aos jovens, só Deus sabe dar a verdadeira resposta. São documentos da Igreja, temos aqui o Verbum Domini, né, que eu vou pedir que a câmera mostre aqui mais de perto, né, que o Verbum Domini, e também tem um documento conciliado, Concílio Vaticano II, sobre a revelação divina, Dei Verbum. São dois documentos importantes que todos nós devêssemos ler. E exatamente vem falar sobre a interpretação da Sagrada Escritura, vem falar sobre a revelação divina, que é a Palavra de Deus, mas principalmente é bom lembrar que os documentos da Igreja nos servem para ajudar a orientar-nos quanto à nossa vida cristã. Né? Nós somos formados por um tripé: o magistério da Igreja, que são os bispos, aqueles que têm autoridade a interpretar a Palavra de Deus e dar a resposta em relação àquilo que é ao desejo do mundo, aquilo que a Igreja pode responder. A tradição, né? Nós sabemos que, como São João fala, se fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez ou falou, não caberiam em livros nesse mundo. Então nós temos também a tradição oral, que nos ajuda também. E temos também magistério, a tradição a Bíblia. E a Bíblia. Opa, a Bíblia, não podemos esquecer. Né? A própria Sagrada Escritura que nos ajuda realmente a viver como cristãos. Né? E aí eu pergunto aos nossos queridos irmãos aqui, o Tiago, né, o Diogo também, que qual é o modo correto que nós devêssemos, ou melhor, dizendo assim, que práticas, que técnicas vocês nos ajudam a que os jovens, sobretudo de uma forma muito especial, possam ler a Sagrada Escritura, como que vocês utilizam na Sagrada Escritura, como que vocês meditam, que parte do dia, como que vocês fazem. Pode tirar o para o ímpar se quiser.
No meu caso, né, acho que tem um momento bem especial. A gente, né, eu trabalho, já terminei a faculdade. Durante a semana eu busco, né, principalmente na parte da manhã, ter um momento de oração, mas tem um momento bem especial aos domingos, que eu me reúno com o meu grupo, né, um grupo de jovens na Paróquia Nossa Senhora da Guia, que fazemos parte do Movimento de Vida Cristã, e a gente faz a oração da Alexio Divina. Mas a Alexio que a gente reza, né, no meu grupo, no Movimento de Vida Cristã, ela é baseada também na nossa espiritualidade, né, do movimento. Mas o que é uma Lexio Divina? É uma Para meditação... quem está em casa, vamos entender a palavra difícil. São duas palavras. Lexio Divina. Vamos entender o que significa essas duas palavras e que elas estão no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe. A palavra Lexio, né, ela quer dizer leitura, meditação da palavra, né? E divina, por ser a meditação da palavra de Deus na própria Bíblia, né? Seria uma leitura orante da palavra de Deus. Isso. É isso? Uhum. Beleza. Então, a gente tem um orientador, né, espiritual, um leigo consagrado da comunidade, que ele normalmente pega uma passagem do próprio domingo, né? Então a gente medita na passagem do Evangelho e tem uma parte introdutória que a gente faz uma oração para nos colocarmos mesmo na presença de Deus antes de fazer a leitura da palavra, para nos colocarmos, né, diante da presença de Deus, já que no dia a dia a gente vive com tanta correria, o trabalho, o estudo, a própria família, né, as preocupações que a gente tem. Então, deixar que Deus, né, haja de fato na gente, que o nosso espírito esteja em contato com o Espírito Santo também. E a gente faz a leitura de um trecho, um versículo, ou a própria passagem, de repente, inteira do Evangelho do domingo mesmo. E a gente tem uma parte que se chama em si, que é uma explicação dessa palavra, que a gente pega trechos do próprio magistério da igreja, a explicação do Papa ou de outros santos, homilias de santos, que falam sobre essa passagem, né, seja citações no catecismo ou exortações apostólicas do Papa, para dar luzes do que aquela palavra quer dizer para a gente. Depois desse momento dessa leitura, tem o em si, em mim, que é, gente, o que é essa explicação, o que é essa passagem quer dizer para mim, o que Deus quer dizer para mim nessa passagem. E aí, no caso dessa oração, também pode ser pessoalmente, mas como a gente faz em grupo, cada um fala o que Deus está dizendo para si nesse momento de oração, o que a palavra tocou, qual o sentimento que nos trouxe, o que Deus quer que a gente mude a partir daquele momento. E um terceiro passo é justamente já colocar em prática aquilo que Deus nos falou através da leitura, né? Que, gente, como o diácono estava falando, né? Como colocar em prática, no meu dia a dia, no meu cotidiano, no meu trabalho, no meu estudo, a palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente vai à missa, escuta o Evangelho, poxa, que legal, o padre falou bonito, tocou meu coração, mas terminou a missa, se perguntar qual foi o Evangelho, já nem lembra. Qual foi o Evangelho? Qual foi a primeira leitura? Eu acho que foi... A primeira leitura é aquela antes do Salmo, não é? Justamente, né? E a gente acaba esquecendo isso do nosso dia a dia, né? Então, a ideia dessa meditação que nós fazemos, dessa Alexio, é a gente colocar um meio concreto a partir daquela leitura. Seja fazer uma visita ao Santíssimo, já que eu não estou fazendo tanto, e Jesus me pediu naquela leitura, naquela meditação, que eu tenho que me comprometer mais com Ele, que eu tenho que ter um encontro melhor com Ele. Ou rezar o terço, olhar para Maria, meditar na vida de Maria. Então a gente coloca um meio que seja bem concreto, que a gente, na outra semana, quando a gente se encontra, a gente pode dizer, poxa, consegui fazer, não consegui fazer aquele meio que eu coloquei. E o legal do grupo é que um ajuda o outro, né? Durante a semana a gente liga para o outro, pergunta, você se comprometeu a fazer tal coisa, você está fazendo? Se não, vamos fazer juntos. Então é um momento bem especial de encontro com o Senhor e de preparação para a missa, né? Já que a gente medita na própria passagem. Então, para os jovens, eu acho que isso é bem importante, trazer para o meu cotidiano o que a Bíblia está falando, né? Não só pensar que está escrito, que Jesus falou, que é importante, mas o que de fato eu vou fazer para mudar, né? Mudar a minha vida verdadeiramente. E às vezes as pessoas acham que fazer uma meditação da palavra de Deus, você tem que pegar o capítulo inteiro e fazer a meditação do capítulo, né? É verdade. E Deus, por a palavra de Deus ser uma palavra viva,
né, vivo e atuante, às vezes um próprio versículo você pode tirar ali um grande estudo para a sua vida e uma grande meditação. Então, se você, de repente, tem a dificuldade de leitura, não precisa pegar toda a leitura, todo o evangelho do dia. Você pega um versículo, passe os olhos na leitura, aquilo que chama mais a sua atenção, fixe naquele versículo, medite aquele versículo, se alimente daquele versículo. A palavra de Deus não é só a quantidade, mas é a qualidade do tempo que você dedica a ela. E, Diego, e você? Como que você exercita essa sua meditação pessoal? Então, eu sigo da mesma forma, né? É o mesmo padrão da leitura orante, né? E ela não só nos remete a vivermos a nossa realidade de movimento, de comunidade, seja ela qual for, mas também como cristão na nossa casa, na nossa vida comunitária de nossas paróquias, e isso funciona comigo, né? Sou um jovem que eu trabalho, eu estudo, tenho a vida um pouco corrida, apesar de ser jovem, né? E muitos jovens se encontram dessa mesma forma de faculdade, de trabalho, e aonde encaixar esse estudo da palavra de Deus, de que forma? Né? Existe esse passo a passo dessa leitura orante, é esse pegar a palavra, e seja ele o evangelho do dia, ou qualquer outra palavra que acharmos mais conveniente para aquele momento, mas é isso, é mergulharmos no mistério do que Deus tem reservado para nós. Né? Tem um fundador de uma comunidade que diz que um coração inflamado por Deus a tudo se dispõe. Né? Então, se eu desejo ser inflamado por esse Deus através da leitura de sua palavra, então eu posso agir dessa mesma forma. E como fazer, mas eu nunca ouvi falar nessa leitura orante, né? E lá no início, aos meus 14, 15 anos, eu me questionava dessa forma, padre. E como eu busquei saber? Aconselhando com o meu padre, com o meu coordenador, e tem para nós o direcionamento, né, do passo a passo, de como começar isso, né? Clamando a esse Espírito Santo de Deus, com a oração do Espírito Santo, pegando essa palavra e aplicando ela pausadamente, orante. Por isso, leitura orante dessa palavra, porque nós como jovens vivemos correndo, pelo menos eu corro nas palavras, porque eu fico nervoso, e estou nervoso agora. Né? Então, a gente... Não parece. A gente quer atropelar tudo isso. Né? E esse momento é o momento da gente regredir dessa forma e parar com os nossos pensamentos, parar com tudo aquilo que nós criamos, né? E daí partir desse ponto, do que Deus quer para mim, né? Aqui sou chamado como cristão, como católico, apostólico romano. Então, a minha vida da leitura orante da palavra da Lexio Divina, ela se baseia dessa forma, né? E encaixo ela, estava até partilhando com o irmão, que às vezes, antes de ir para o meu trabalho, às vezes eu acordo, boto o telefone para tocar 5 horas para acordar às 5h30, para daí fazer minha oração, ou então eu tiro 2 dias ou 3 dias da semana de não almoçar, né? De só fazer um lanche no horário vago do meu trabalho, e dali ir para uma igreja aqui próximo ao trabalho, e dali aprofundar na palavra. Né? Seguindo o direcionamento que você pode encontrar na internet, nos sites da Canção Nova, da comunidade Shalom, e dessa forma. Se você jovem deseja realmente ter essa intimidade com a palavra de Deus, basta se abrir, porque Ele vai agir, porque Ele vai falar. Porque nós jovens, em meio aos gritos e os barulhos do mundo, falam, mas Deus não fala comigo. Tem muitos amigos que falam assim, nossa, mas Deus fala tanto com você. Eu costumo dizer, que besteira, irmão. Fala sério, mas devemos estar abertos, né? Nos apresentar diante de Deus, e principalmente silenciar para ouvir o que Ele quer de nós. Então é um pouco disso, o padrão do que Ele disse, desse direcionamento, mas levando para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E agora, me diz uma coisa, o que você assim, ao ouvir a palavra de Deus, né, nós sabemos que a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é acalentadora, que ela é inspiradora, mas ela é comprometedora. Verdade. Né? Quem medita a palavra de Deus se compromete realmente com essa palavra. Verdadeiramente, uma pessoa que teve a experiência com Jesus Cristo não pode agir diferente, deve se comprometer. Qual o medo que você tem quando você abre a palavra de Deus? Então, Padre, você falou que a palavra de Deus ela é acalentadora, e às vezes nem sempre é dessa forma, né? Às vezes o nosso Deus ele é um Deus que às vezes ele é firme, né? E ao vir para cá, ao receber o convite, eu falei assim, logo eu, porque eu, né? E o Senhor colocava muito firme essa questão de que eu pudesse ser mais entregue a Ele, porque Ele chama quem Ele quer, na hora que Ele quer, né? Então,
É isso, eu me perdi. Então a gente, assim, eu tenho certeza que Deus muitas das vezes nos coloca em situações que a gente vai aprendendo a lidar com elas, né? E ao longo da nossa vida, a gente percebe que é muitas vezes necessário recomeçar, né? A palavra de Deus nos ensina a você recomeçar, nos ensina a entender que precisamos de muitas formas conhecer mais e estar mais aberto a essa graça de Deus, a esse amor de Deus, que é a palavra de Deus, que foi dada para cada um de nós para meditarmos, para orarmos, para colocar na nossa vida, né? E é no dia a dia, não é somente quando a gente para rezar. Você agora há pouco falou que quando você vai para uma igreja, seja um momento, mas não é só quando você vai para a igreja. Claro, principalmente, ali você tem toda uma atmosfera, um clima para proporcionar aquele momento de oração. Mas para pensar, às vezes nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus em todos os momentos. Por isso que a Lexio Divina nos ensina, nos ajuda, inicialmente você procurar um lugar confortável. Pega uma cadeira, de repente na sua casa, no seu quarto, na sua varanda, um local no seu trabalho que você de repente seja mais confortável, fique à vontade. Deus não quer que você, até porque você vai pegar um lugar que, eu vou ficar direitinho para rezar, vou ficar assim. Daqui a pouco a coluna começa a doer, você fica incomodado, você fica com dor no corpo, aí você deixa de prestar atenção na palavra de Deus, a inspiração já foi embora, a motivação também de rezar, você não vê a hora de acabar. Né? Mas procure um lugar que você fique à vontade, relaxado. E ali você busque a meditação da palavra de Deus. Pegue um versículo, reze, leia, se for preciso, leia mais uma vez, 2 vezes, mas não desesperadamente. Meu Deus, o Senhor não quer me falar nada, não está me dizendo nada. Não fique desesperado. O Senhor fala quando quer, a hora que quer e da forma que quiser. Ele é Deus, tem toda a liberdade de falar. Não só assim com os nossos amigos, nosso amigo fala com a gente se quiser. Então temos que ter essa liberdade, essa tranquilidade. Se hoje Deus não está me falando nada, até mesmo pela palavra de Deus, obrigado, Senhor, dá-me paciência para aguardar o momento certo daquilo que o Senhor quer me falar, o Senhor quer me revelar. Deus não tem que nos revelar nada a hora que a gente quer. Deus nos revela, nos mostra a sua mensagem quando Ele acha que é importante para cada um de nós, quando nós estamos preparados para aquilo ali. Claro, a palavra de Deus, quanto mais intimidade nós temos, quanto mais leitura, nós percebemos esse amor de Deus que nos envolve e nos deixa totalmente tranquilos. Na Bíblia você tem a resposta para tudo. Na Bíblia você tem a resposta, basta crer e acreditar realmente. E nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho vamos voltar falando sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia, aquela que realmente nos nutre e nos fortalece para a nossa caminhada cristã. Enquanto isso, nós vamos com música com a nossa irmã. Nós vamos cantar e enviar pedindo o Espírito Santo de Deus para que a cada dia nos dê discernimento, sabedoria de compreender a palavra dele e colocar em prática na nossa vida. Amém. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Quero manter acesa em
meu coração a chama do teu amor, Senhor, para que eu não venha me perder nas paixões do mundo. Preciso estar na presença do teu coração. Quero manter acesa em meu coração a chama do teu amor, Senhor, para que eu não venha me perder nas paixões do mundo. Preciso estar na presença do teu coração. Sagrado coração de Jesus, que queima de amor por mim, fazei que o meu coração queime de amor por vós. Sagrado coração de Jesus, que queima de amor por mim, fazei que o meu coração queime de amor por vós. E estamos de volta com mais esse programa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, nesse último bloco falando sobre a Bíblia, a Sagrada Palavra de Deus. E para ser realmente uma testemunha da Palavra de Deus, devemos viver uma vida autêntica, devemos realmente ver essa autenticidade que a Palavra nos exige. A verdade vos libertará. E por falar em autenticidade de todo cristão, vamos acompanhar um pequeno VT sobre a autenticidade realmente daquilo que somos chamados a viver. E aí, Rafael? E aí, mano? Certo, cara? Beleza? Ô, tá livre hoje à noite, cara? Noite? Tô? Cara, festinha hoje à noite, bebida liberada, cara. Pô, cara, nem vai dar pra ir, mano. Vem com meu pai. Cara, o Bruninho, o Marquinho, o Lombriga vai, cara. Pô, até o Lombriga vai, Até o mano. Lombriga, cara. Pô, eu vou também, mano. Vamos encher a cara, cara. Demorou. E sabe por que eu fiz isso? Porque assim, eu sei que você aceita. Falou, Falou, cara. Falou, mano. Olá pessoal, meu nome é Michel Lima, sejam bem-vindos ao Buscando Sentido. Hoje eu quero falar sobre um tema super importante. É o seguinte, tem muita gente hoje em dia que usa máscara. E não é só no carnaval não, eu tô falando de uma falsa identidade, onde a pessoa aparenta para os outros ser alguém que não é. Isso acontece com certas tribos urbanas. Por exemplo, as pessoas coloridas. Vem aqui pra mim. Os hippies. You say you want a revolution. Os punks. Esse pessoal do nada começa a se vestir de uma maneira diferente. E se você perguntar pra um deles por que ele faz isso, ele vai dizer que assim ele tá sendo original. Original? Todos são iguaizinhos, meu irmão. Isso acontece também com aquele típico engraçadinho. Aquele cara que adora fazer uma piadinha, zoar os outros o tempo todo. É curioso, né? Em algumas situações onde não tem nada a ver zoar, o cara fica até calado. Ele não sabe nem o que falar. Também tem as modelinhos de Facebook. Eu duvido que elas estejam sempre tão contentes e sejam tão bonitas como aparecem na foto. E sem contar que ali no Face, elas são todas descontraídas, fazem suas gracinhas e tal. Mas eu conheço algumas pessoalmente que são meio tímidas, ficam meio isoladas, têm também seus problemas. Só que essas coisas nunca aparecem no Face. Em todos esses casos, o problema é que essas pessoas têm muitas coisas mais interessantes e verdadeiras do que elas aparentam. Mas enquanto elas não souberem disso, vão continuar fazendo sempre a mesma coisa. Porque assim são aceitas. Olha só, eu não vejo nenhum problema que a pessoa queira passar uma imagem dela, algo que diferencie ela dos outros.
Pelo contrário, eu acho ótimo. Só que tem gente que faz isso para passar uma imagem própria e termina escondendo coisas sobre si mesma que nem ela nem os outros gostam. E ainda por cima não valoriza tanta coisa boa que ela tem, mas sim as que os outros valorizam. E tudo isso para ser aceito em certos grupos. Pô, será que a gente realmente precisa dessas coisas para ser aceito? Eu diria que não. Só que infelizmente tem gente que valoriza a aparência e não a pessoa. Então, se você quiser tanto fazer parte desse grupo, vai ter que estar disposto ou disposta a deixar de ser quem você é. Afinal, o que você quer? Ser autêntico ou ser aceito custe o que custar? Agora você pensa comigo. Essa pessoa que não se aceita, não reconhece as qualidades que ela tem e não sabe lidar com os seus defeitos, ela vai terminar querendo ser uma pessoa que ela não é. E a coisa complica ainda mais quando ela vê aqueles modelos que vendem por aí através da publicidade. Se o modelo de mulher é a Gisele Bündchen, quem não nasceu que nem ela tá ferrada. Vai ter que pintar o cabelo de louro, emagrecer e colocar lentes azuis para ser bonita. Ou o Neymar, que é um craque, e isso ninguém pode negar. Se ele não fosse quem é hoje em dia, você acha que ia ter gente imitando ele? Só que como ele é o cara que tá fazendo propaganda de várias empresas por aí, tem dinheiro pra caramba, iate, carrão, e com isso ele consegue tudo que ele quer, você já começa a ver, por exemplo, gente que imita o cabelo dele. O pessoal não tenta imitar uma coisa boa de verdade pelo fato dela ser boa. Então a coisa tá ficando crítica. Eu quero fazer um pedido pra você que tá vendo esse vídeo. Continua sendo quem você é. Não precisa inventar nada estranho, não. Agora você já deve ter percebido a importância do que eu tô falando. Você só tem uma vida. Você vai querer viver essa única vida tentando ser uma pessoa que você não é? Cada um de nós tem uma identidade. A minha tá aqui, ó. Piada ruim, mano. Você tem características e talentos próprios. Não precisa ficar imitando outra pessoa. Sério mesmo. Você não sabe como é bom ser quem você é. Não tem que gastar suas energias tentando ser aceito, aparecer, tentando imitar alguém. E o pior de tudo é que se você não conhece as coisas boas que você tem, você não pode ajudar os outros. E acha que não pode mudar o mundo. Mas enquanto você não souber quem você é e o que você tem de bom, você não vai poder mesmo fazer isso. Eu te pergunto, você se conhece? Sabe que defeitos e virtudes você tem? Comente aqui embaixo. Você conhece gente assim? Essas coisas acontecem com você? A gente se vê. Até mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o próprio Senhor quem nos fala. Isso é bíblico, isso é na Sagrada Escritura. E é a própria verdade que realmente pode libertar. E essa verdade é o próprio Cristo, né, que nos ajuda. Então, buscar o sentido da vida é também ter essa autenticidade. E todo aquele que busca a palavra, que medita a palavra, com certeza já está no caminho de viver essa autenticidade e não está preso a amarras, de querer mostrar-se isso ou aquilo que você não é. Né? Então, muitas das vezes nós vemos pessoas infelizes porque tentam sustentar exatamente uma imagem de que ela realmente não vive. Jesus já fala, hipócritas dos fariseus, não conhecem a Deus como Pai, não chegam ao céu e não deixam as pessoas também chegar. Então nós devemos ser ponte para as pessoas, não pedra de tropeços tentando fazer um fake, né, da sua própria imagem, mas viver essa autenticidade. E por falar em autenticidade, Maranatá, Michele Cipriano. Michele, fala um pouquinho do seu trabalho, desse trabalho do seu CD do Maranatá. Vou mostrar aqui um pouquinho do CD, né, da Michele, Maranatá. Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. Bom, até chegar ao CD, eu passei por várias caminhadas na igreja, né, a partir do grupo jovem, com a minha crisma. Depois da crisma, eu fui chamada para estar cantando nas missas, mas antes do grupo jovem mesmo, eu já fazia parte do grupo de oração, Coriezo. E a partir dali, Deus foi me trabalhando e eu deixando de ser trabalhada por Ele, né? Tendo essa autenticidade dentro de mim, dizer o sim, sim, não, não, que vem de Deus e que não vem. E tendo sempre a minha mente fixa no sonho, no projeto que Deus foi brotando no meu coração. Então, depois do grupo jovem, surgiu a comunidade Maranatá. E nós costumamos lá em casa falar que o Maranatá começou desde o início, que na nossa família nós tínhamos problema com o nosso tio, problema de alcoolismo. E mais na frente nós fomos vendo o que Deus estava querendo de cada um de nós. Então a comunidade Maranatá acolhe dependentes químicos, com problema de bebida, álcool, drogas. Inclusive gostaria de estar mandando um abraço para todos os meus irmãos recuperando
lá da comunidade, que agora também estão nos assistindo, a toda a minha comunidade, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, do MEIA, a qual eu faço parte. E, continuando, eu me deixei ser trabalhada e hoje chegou o CD. Né? O Maranatá já tem 17 anos e hoje eu estou aqui celebrando desde o início. Deus já colocava no meu coração: Michele, você tem que anunciar, tem que falar do meu amor. E me deixei ser trabalhada por Deus, porque eu tenho um pouco de timidez. As pessoas até falam: Michele, quando você canta, a timidez vai embora. Então eu vejo que Deus a cada dia está me trabalhando. Se tímida, você já tem um CD. Né? Graças a Deus. Se não fosse tímida, estava com disco de ouro. É a cura que o Senhor faz em cada um de nós e a cada dia me deixando ser trabalhada, e essa vontade de anunciar o Evangelho no meio dos jovens e a todos que o Senhor nos colocar na frente. Dentro do seu trabalho, você tem alguma música que você destacaria desse trabalho que você, assim, olha, não pode deixar de ouvir essa música? A Dolorosa Paixão, porque eu também, às vezes, participo da vigília da Rádio Catedral, né, de segunda para terça-feira, e nós colocamos essa música para tocar e muitas pessoas falando quanto foram tocadas por essa música. Estavam com problemas impossíveis de estarem se resolvendo e quando ouviu essa música sentiu a paz do Senhor brotar no coração. A misericórdia, né, que faz nós termos a esperança de que nós vamos ser salvos. Então, vamos sentir essa esperança também aqui agora, ouvindo Dolorosa Paixão, Michele Cipriano. E eu gostaria também, nesse momento, que todos nós jovens possamos clamar a misericórdia do Senhor, para que a cada dia nós possamos ter essa autenticidade. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, Jesus. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia por nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós, Jesus. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia por nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia por nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte e imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Maravilha. Eu destaco aqui do CD da Michele Cipriano a seguinte frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz o seguinte: não permita que ninguém saia de sua presença sem estar melhor e mais feliz. E eu perguntei no início, antes de começarmos o programa, a Michele, por que ela escolheu essa frase de estar aqui. Né? A primeira coisa que eu vi quando abri o CD, o encarte, foi essa frase, chamou muita atenção, essa grande responsabilidade de fazer com que as pessoas não saiam da nossa presença sem que se sinta melhor e mais feliz. É uma grande responsabilidade para cada um de nós. Por quê, Michele? Porque eu acho que nós somos um grande instrumento, né? Como nós estávamos partilhando aqui da palavra de Deus, nós somos o próprio evangelho escrito de Deus, falado para as pessoas.
Então, eu não posso permitir que uma pessoa saia pior de quando eu encontrei com ela. Eu tenho sempre que fazer essa pessoa sair melhor a cada dia. Porque vai ser um incentivo para ela de ver que realmente existe um Deus vivo. Esse Deus vivo está em cada um de nós. Passar uma palavra de esperança para aqueles que estão caídos. Isso que é o anunciar, né, a todo o povo. É não permitir que ninguém saia da nossa presença sem ter a presença de Deus nele, a força da palavra de Deus nesse irmão. Maravilha, é isso aí. Diácono, o que a palavra de Deus produz em nossa vida quando nós temos um contato diário com ela? Produz mudança, transformação, encontro, acolhimento, coração generoso, amor. E aquilo que a gente falava no bloco anterior, né, que os nossos queridos colegas aqui falavam, né, ela tem que provocar o encontro do outro, né, padre? Visitar um doente, ir a um presídio, dar de comer a quem tem fome, vestir a quem está nu, dar de beber a quem tem sede. Ela deve mexer assim com a gente, né? Ela mexeu comigo já há bastante tempo, né? Muitos anos mexeu comigo e vem mexendo cada dia mais, né? Então é importante que a gente perceba que a palavra de Deus às vezes pode ser dura com a gente, mas ela é dura para que a gente possa ser uma pessoa melhor, para que a gente possa ter uma vida melhor, mesmo que a minha vida esteja dentro de uma adversidade tremenda, de uma pobreza extrema. Mas se eu vivo essa vida junto com Deus, ao lado de Deus, meditando... Tem outro sentido, né? Encontra um sentido, né? Coloca um sentido. Estamos falando da Lécio Divina, como meditar. Essa semana eu falando com os jovens, com o acolhimento e com os ministros ordinários da comunhão lá da paróquia, eu propus a ele, esse mês da Bíblia, eles lerem cada dia um trecho, marcar o que chamou a atenção e no caderno escrever e o que aquilo mexeu com ele, para que possa viver isso, né? Maravilha, então fica a dica, pega o versículo, medite, escreva aquilo que ela produziu na sua vida. E eu quero agradecer aqui a presença de todos que participaram aqui, o Tiago, o Diego, o Diácono Marcos, né, nossa querida Michele Cipriano, nosso amigo músico que acompanhou, o Wellington, e a todos você que está em casa também, principalmente, e que abriu as suas portas, abriu o seu coração, para que a luz de Deus possa entrar na sua vida por meio de hoje um pouco da meditação da Palavra de Deus. Que fique um gostinho para você continuar todos os dias a meditar esta palavra que é rica, que transforma a nossa vida de dentro para fora. Né? Jesus fala que o problema não está no que entra na vida do ser humano, mas é o que sai. Por isso que possa sair da nossa vida, seja a nossa experiência de fé e de amor. Então vamos receber a bênção e com certeza no domingo que vem estaremos juntos mais uma vez. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jerônimo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe e viva a palavra de Deus. Vamos com música. Essa nasci para te adorar. Que nós jovens possamos ver o quanto a nossa vida tem que ser um louvor para Deus. Jesus, o meu Senhor, Jesus, meu Salvador, meu amigo, meu amparo, meu zeloso protetor. A Ele toda honra, toda glória e poder. Vivo só pra te louvar, em espírito e em verdade. Outro igual a ti não há. Eu nasci pra te adorar.